Aulão Fundatec 2024 para a Prefeitura de Criciúma. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos. Acomodem-se na cadeira com papel, lápis e vamos nós trabalhar bastante. Quem não conhece é o professor André Domingues, mas enfim, sem muitas delongas, vamos mostrar o que a Fundatec vai cobrar na tua prova, você que vai fazer Criciúma, tá? Bom, primeiro, ela está cobrando a matéria de lógica. Ela colocou tanto o algebrismo quanto a parte argumentativa. E da álgebra, ela gosta de todos os 6 pontos. Quais são os 6 pontos? Tabela verdade, conectivos, proposições, tautologia, negação e equivalência. Da parte argumentativa, ela gosta dos dois argumentos. Então vamos passar esse aulão. Nós vamos fazer nesse aulão 16 questões e vamos falar um pouquinho das matérias. Mas vamos lá. Álgebra proposicional é a parte da lógica que trabalha com operadores. Então nós temos proposições, conectivos, tabela verdade, tautologia, negação e equivalência. Vamos passar de um por um. Primeiro, o que são proposições? Proposições são todas as frases, são todas as sentenças valoradas, ok? E ela declara um fato ou uma ideia. Isso aqui não vai cair no concurso, ele não vai perguntar o que é uma proposição, tá? Se cair, ele vai começar a cobrar a partir desse ponto. Cara, a Fundatec adora quantificadores, tá? E nós temos dois. Nós temos o quantificador universal e nós temos o quantificador existencial. Então, cuidado com esse elemento aqui que é universal, ó. E cuidado com esse elemento aqui, que é o existencial. Isso ela explora e pela quantidade de questões da prova de vocês deve aparecer. Quem é o quantificador universal? Os principais é o todo e nenhum, né? O exemplo, todo arquiteto sabe desenhar. Isso é uma frase universal e é uma frase universal afirmativa, tá? Então é afirmativa. Ok? Já nenhuma cobra voa é universal e é uma frase negativa, ok? Então, olha só, nós temos o todo, o nenhum são os mais comuns, mas o qualquer que seja o para cada também, ok? E o existencial, quem é? O algum, o pelo menos um, o existe, é a ideia de pelo menos um, tá joia? Por exemplo, pelo menos um inseto tem 8 patas. Algum convidado não comeu o bolo. Então repara que a primeira frase ela é existencial afirmativa, e a segunda existencial negativa, tá joia? Olha a simbologia do existencial, ela cobra isso, hein? Existencial é o contrário. E se eu olhar para a simbologia do universal é esse A de ponta cabeça, ok? Vamos dar uma olhada então logo na primeira questão, uma da Fundatec 2022, diz o seguinte: qual alternativa apresenta uma sentença aberta, né? Sentenças com quantificadores, elas são abertas, elas são categóricas, mas são proposições. E ele quer saber qual delas contém o quantificador existencial, né? Quem é o existencial? É o algum, o pelo menos um, o existe, por isso o gabarito é a letra E de Espanha, ó. Pode ver, ó, é a única que apresenta quantificador existencial. Pelo menos um animal é carinhoso. Repara que a letra A, B, a C são quantificadores universais e a letra D é uma frase simples, ok? Outro exemplo que ele me traz aqui, a 02. Analise para mim o domínio formado por esse conjunto aqui, ó, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E avalie para mim se as sentenças são verdadeiras ou falsas. Vamos lá. Número 1. Todos os números são pares. Falso, nem todos os números desse conjunto são pares. Por exemplo, eu tenho 7 ou 9 que são ímpares. Algum número, pelo menos um número, não é ímpar. Sim, verdade. Existe pelo menos um, isso aqui é existencial, que não é ímpar. Por exemplo, o 6, né? É um número par. Nenhum número é primo, né? Ele fala para mim nessa frase que nenhum número é primo. Pode marcar como falsa. Nós temos números primos, sim. Quem são os primos nesse conjunto? O 7 é primo, o 11 é primo, o 13 é primo, né? Então, sim, nós temos primos, sim. Então, tá falsa. E a última é pelo menos um número é divisível por 3. Vem cá. Pelo menos um número é divisível por 3? Sim. Quem que é divisível por 3? O 9, o 12. Então, nós temos, sim, pelo menos um número que é divisível por 3, né? Eu estou falando do caso do 9, do 6. Então, pelo menos um, essa aqui também é verdade. Tá joia?
E a última é qualquer número aqui dentro desse conjunto é maior do que 5, isso também é verdade, né? Então ele explora a frases como sendo verdadeiras ou falsas com quantificadores. E nesse caso as corretas seria 2, a 3 e desculpa, 2 a 4 e a 5, gabarito letra E de Espanha. Viram essa? Muito legal e é Fundatec também, né? Vamos mais uma e a última falando sobre quantificadores. Olha só essa. Considere agora o seguinte conjunto universo: 0, 5, 10, 15, 20 e 25. O que eu tenho nesse conjunto? Esse conjunto aqui é formado pelos múltiplos de 5. Então, repara que aqui dentro nós temos os múltiplos do número 5. Aí ele pergunta o seguinte, fazendo as seguintes afirmações: que símbolo é esse aqui? Esse é o para todo. Para todo x pertencente a esse conjunto, x é múltiplo de 5. Cara, pode marcar correto. Essa daqui realmente é verdade. Para todo número, olha a simbologia, para todo número x pertencente a esse conjunto U, o x vai ser tabuada do 5, tá correto. A número 2, ele coloca o existe, ó. Existe significa pelo menos um. Vem cá, existe pelo menos um x aqui dentro de U, que multiplicado por 3, somado com 5, vai dar 25. Vem cá, tem algum número aqui dentro, né, que multiplicado por 3, somado com 5, vai dar 25? Por exemplo, se eu pegar o 5, 5 vezes 3 é 15. 15 somado com 5 é 20, não. Se eu pegar o 10, 10 vezes 3 é 30. 30 somado com 5, 35, já passou. Vem cá, essa daqui está errada, não tem. Essa daqui é falsa. Tá joia? Não temos esse número. E a última, olha o símbolo para todo aqui. Quando fala para todo, fala do universo, o universo inteiro. Para todo x pertencente a U, para todo mundo aqui pertencente a U, se eu elevar ao quadrado, vai dar maior ou igual a zero. Essa daqui está correta, pode marcar correta. Porque 0 ao quadrado é zero, é maior ou igual a zero. 5 ao quadrado é 25. 10 ao quadrado é 100, 120 ao quadrado é 225. Então vem cá, essa aqui também está correta. Então as corretas, número 1 e a número 3, letra D, Dinamarca. Viram isso? Então a Fundatec ela adora explorar essa brincadeira de quantificadores e lembra que isso está dentro de proposições, porque frases com quantificadores são abertas, mas são chamadas de categóricas, elas são proposicionais, ok? A não ser que entre aqui, essa é a segunda cobrança que a Fundatec adora, são os casos que não são proposições. Quais são os casos que não são? O primeiro e o segundo são muito fáceis, né? Porque frases interrogativas e frases exclamativas não podem ser valoradas, ok? A número 3 tem que tomar cuidado, as imperativas. O que é imperativa? Imperativa é quando expressa uma ordem, expressa um desejo. Então aqui nós temos que ter uma ordem, né? Tipo, vá tomar banho, faça seu dever corretamente, não fume nesse local. Isso é uma ordem, é um desejo, é um pedido. Cuidado com frases imperativas. Número 4, se não tiver verbo, né? Então, por exemplo, eu pego a frase assim, ó. 2 mais 3. Repara que essa frase não tem verbo. Se não tem verbo, não é proposição, ok? E a última são sentenças abertas. Quando é que ela é aberta? Quando a gente não identifica o sujeito. Então, no português, usa muito ele e ela, né? Ele ou ela. Na matemática, muita variável, x, y, z. Então, se eu pegar x mais 3 é igual a 8, apesar de ter o verbo de ligação é igual a 8, ela é uma sentença aberta, porque na matemática tem variável, né? Mas, enfim, eu queria chamar atenção para o último caso, que o último caso é esse, tá? É o caso das opinativas, as opiniões, porque isso é exclusivo de uma banca que gosta muito. E adivinha qual é a banca? A banca chama-se Fundatec. A Fundatec, ela adora esse papo aqui, tá? O que é opinião? Lembra que proposições, elas decorrem de um fato, né? Então, aqui, ó, proposição, ela declara um fato. Se não decorrer de um fato, ela é uma opinião. E a nossa amiga Fundatec adora opinativas. Vamos dar uma olhada sobre isso? Olha só a questão de 2023 que eu separei para vocês. Entre as alternativas abaixo, qual delas pode ser considerada uma proposição? Ele quer saber qual delas é proposição. O que eu faço? Primeira coisa que eu faço, meu olho vai sempre para o final da frase. Se eu encontro frases interrogativas
ou frases exclamativas, repara que eu tenho duas interrogativas, né? Esses casos aqui não são proposições. Então sobraram três gabaritos, A, B e C. Qual delas é? Repara que Maria é linda, isso aqui não é um fato, tá? Então isso aqui é uma opinião. Opinião. É linda para quem, né? Mesma coisa do Rio de Janeiro é maravilhoso, olha lá, opinião de novo. Ele de novo pegou uma frase opinativa, né? Então pegou opinião. Então quando decorre de uma opinião, não é proposição. Então a única que seria um fato que passa com proposição é a letra B de Brasil. Repara que a nossa amiga Fundatec, ela adora as opiniões, né? Letra A e letra C, ok? Vou mostrar mais uma também de 2023. Dentre as alternativas abaixo, aquela que não pode ser considerada a proposição. Toma muito cuidado com isso no concurso, tá? Porque aquela que não é, o que, que eu faço? Primeiro eu vou ver se tem uma interrogativa. Se tiver uma interrogativa, é o gabarito. Olha para o se tem uma exclamativa. Se tiver uma exclamativa, é um gabarito também. E não tem nenhuma interrogativa, nenhuma exclamativa, tá? Agora, repara no terceiro caso, que está aqui, ó. Imperativas, ó. Quando é que uma frase é imperativa? Quando expressa uma ordem. Essa sentença aqui, Paula é torcedora, é uma ordem? Não. Pedro tem 5 cães, é uma ordem? Não. Rio de Janeiro é no Brasil, é uma ordem? Não. 4 maior que 5 é uma ordem? Também não. E eu tenho aqui, o quinto caso são sentenças. Opa, desculpa, quarto caso sem verbo e o quinto aberta. Se eu voltar nas frases, todas têm verbo, né? De ligação aqui, tem, de ligação aqui, de ligação aqui. Todas têm verbo. Inclusive essa aqui, ó, né? Agora, são sentenças abertas? Não, é fechada. E localizou Paulo, ó, apesar de eu não saber quem é a Paula. Agora lembra, se botasse ela, se botasse aqui, ó, ao invés de Paula, se colocasse ela é torcedora, isso seria uma sentença aberta, o gabarito seria a letra A. Tá? Essa aqui não seria proposição. Mas repara que não é isso que ele fez, ok? O que, que eu vou fazer então? A única que não é proposição é a letra D. Por que a letra D? Porque essa, de novo, é uma opinativa. Lá vem eles com opinião. Gente, cuidado com a letra E de Espanha, que muita gente acha que essa frase aqui não é proposição. Vem cá, ela é, inclusive, falsa. Você consegue até analisar se a frase é falsa, hein? Porque 4 é maior que 5? Não, 4 não é maior que 5. Então, cuidado que quando tem desigualdade, muita gente acha que não consegue validar e consegue. Uma frase com matemática, com igualdade, ou desigualdade, tipo maior, menor, igual, maior, enfim, né? Ela é proposição. Só não seria se tivesse variável, tipo assim, ó, 4 mais x é maior do que 5. Aí não é proposição, ok? Mas enfim, vamos de novo tomar cuidado e eu queria que vocês marcassem esses casos aqui que são muito fortes. Então a primeira matéria, proposições, ela envolve aqui os quantificadores universais, os quantificadores existenciais, ela explora as questões com quantificadores e ela também explora as questões com que não são proposições, ok? Vamos para a segunda matéria de 6. Essa daqui é nossa segunda matéria da álgebra, a segunda de 6, que é conectivos. O que, que eu tenho que saber aqui? Eu tenho que agora pegar frases compostas ligadas pelo conectivo e, o ou, o se, então, e o C e somente C, tá? Bom, primeiro, o que, que eu tenho que saber? Eu tenho que saber a simbologia, o E se V de cabeça para baixo, o OU é o V de cabeça para cima, o OU exclusivo é o V com traço embaixo. Olha, cuidado, aliás, para a Fundatec, tá? Cuidado com o A ou B, mas não ambos, ele geralmente usa essa simbologia V com traço embaixo, mas a Fundatec também usa essa simbologia aqui, ó, é o mais com círculo em volta. Esse mais com círculo, com a circunferência, é o A ou B, mas não ambos, tá já? Bom, o E é chamado de conjunção, isso eu tenho que saber. Nomenclatura, conjunção, disjunção é o OU, condicional é o C, então, e bicondicional é o C e somente C. Ok? Então, cuidado com isso, que você vai escrever, cuidado com a negação, né? Mostrar que a frase é negativa, coloca o tio ou a cantoneira. Então, vamos dar uma olhada numa questão também da Fundatec, essa daqui, ó, 2022. Os conectivos lógicos são palavras ou símbolos utilizados para conectar proposições de acordo com a regra da lógica formal. A alternativa que apresenta uma, e aí ele pede na ordem, disjunção, uma conjunção e uma condicional. Ele quer que você ligue a nomenclatura com a simbologia. Quem é a disjunção? A disjunção é o conectivo ou. Aqui é o conectivo ou. Qual é a simbologia? O V de cabeça para cima.
Agora é a conjunção. Quem é a conjunção? É o conectivo e. Qual é a simbologia? V de cabeça para baixo. E o último é chamado de condicional. Opa, deixa eu marcar aqui. Condicional. Quem é condicional? É o se, a, se, então. E qual é a simbologia? Seta para a direita, né? Chama-se implica. Enfim, qual o gabarito? Letra C. Pode ver, ó. Disjunção, conjunção e condicional. Enfim, essa foi a sexta questão. Vamos à próxima matéria. Essa aqui é a matéria 3. Tabela verdade vai cair na prova de vocês também. Eles adoram tabela verdade, tá? Primeiro, quando eu pergunto quantas entradas tem, se eu tenho duas proposições, 2 ao quadrado, se forem duas proposições, ficaria 2 ao quadrado igual a 4 entradas ou 4 linhas. Lembra que a quantidade de linhas é a quantidade de entradas, né? E quais seriam as 4 linhas? Seria VV, VF, FV e FF. Tá joia? Agora, se forem 3 proposições, 2 ao cubo é igual a 8 linhas. Como é que eu vou saber se tem 2, tem 4, tem 3, enfim, né? Repara a quantidade de frases diferentes. Então, tem que ter sentenças ou frases diferentes, distintas. Toma muito cuidado se eu pegar, tipo assim, ó, Maria tem cachorro e Maria não tem cachorro, considera uma frase única, tá? Eu vou mostrar uma questão que a Fundatec já fez disso, que é essa 07/2022. Que ela fala o seguinte: considerando que P, Q e R são proposições lógicas simples, podemos dizer que a tabela verdade dessa frase composta aqui, ó, ela possui quantas linhas, né? Vem cá, nós temos uma, duas, 3 proporções P, Q, R completamente distintas, então a resposta vai ser 2 ao cubo, e 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8 linhas, tá joia? Por isso que o gabarito está correto, letra D de Dinamarca. Gente, toma muito cuidado se a frase fosse assim, quer ver, ó? Negativa de P, negação de P, implicando em Q, fecha parênteses, ou colocasse R, R, C e somente C, não P, por exemplo. Né? Ela continuaria tendo 8 linhas, porque eu só tenho P, Q e R. O não P conta igual a P, uma frase única. Tá? Tome muito cuidado com isso. E outra, se tiver no português, escrito em português, se Ana, então Maria ou Joaquim, pô, aí tem Ana, Maria e Joaquim, são 3 proposições. Agora, se for Ana, então Maria ou Ana de novo, aí só teriam 2. Então, se tiver no português, tomem cuidado. Se tiver na simbologia, é só olhar quantas letras diferentes tem. Lembrando que P e não P é a mesma coisa. E aí vem a tabela verdade. Tabela verdade, esse daqui é o coração da álgebra, né? Que é quando você vai olhar uma frase ligada por E, por ou exclusivo, que está aqui, pelo C, então, e o C e somente C. E quando é que é verdade? Vamos lá. Se eu tenho duas proposições A e B, eu tenho 4 entradas, VV, VF, FV e FF. Quando que uma frase ligada por E é verdade? Só tem um caso. Todos os conjuntos têm que ser verdade. E por ou, quando é que é verdade? Pô, tem 3 casos. Quando é que o ou é verdade? Basta que um dos disjuntos seja verdade, ó. Ok? Basta um ser verdade, ok? E o ou exclusivo? O ou exclusivo que muda para o ou inclusivo é só a primeira linha. Eu não posso entregar ambos, tá? E a condicional? Essa daqui é o único caso que a gente lembra quando é falsa. Quando é que a condicional é falsa? Nesse caso aqui, ó. Vera Fischer é falsa. Vera Fischer é falsa. Então, qualquer outro caso, VV, FV e FF, o C então é verdade. E a gente fica muito ligado nesse aqui, ó. Porque é o primeiro caso que você pega uma frase falsa, implicando numa falsa, isso é verdade. Repara que no E, no ou e no ou exclusivo eram falsos, tá vendo? Ó? Mas a condicional é verdade. Isso é muito louco, né? E a bicondicional é verdade quando? A bicondicional é verdade quando ambas são iguais. Ou ambas VV, ou ambas FF. É legal você chegar num concurso dominando muito isso, tá? E outra, lembra que a condicional A, então B, só é falsa em um caso. E qual é o caso? É o caso Vera Fischer. Vera Fischer é falsa. Então, isso aqui, ó, eu vou pedir realmente para vocês tomarem bastante cuidado, tá joia? Mas vamos dar uma olhada numa questão. Olha só, essa questão Fundatec 2023 diz o seguinte: a sentença composta logicamente verdadeira
é indicado em qual alternativa? Na letra A, eu tenho C, então. Na letra B, eu tenho OU. Na letra C, eu tenho E. Na letra D, eu tenho OU. E na última, eu tenho o C e somente C. Tá? Vamos dar uma olhada em uma por uma. Quando é que uma frase ligada por C, então, é verdade? Resposta, quando não for falsa. E quando é que ela é falsa? Quando for Vera Fischer. Pergunto, 2 é um número par? Sim, isso é verdade. 9 é número primo? Não, 9 não é primo. Né? Essa é falsa. Verdadeira implicando em falsa vai dar falsa. Então o gabarito não é a letra A. A letra B, o gabarito é OU, né? O conectivo é OU. Basta uma ser verdade. 4 é um número ímpar, falso. 7 é um número par, falso. É o único caso que o OU vai dar falso. Na letra C, o conectivo é E. Quando é que uma frase ligada por E é verdadeira? Quando ambos os conjuntos têm que ser verdade. 15 é múltiplo de 3. Isso é verdade. O 15 está na tabuada do 3. Aí ele bota 15 é primo. Aqui estraga. Porque uma frase ligada por E só seria verdade se as duas fossem. Se o conectivo aqui fosse OU, o gabarito seria letra C. Mas do jeito que está falso. Agora, para a letra D, que é o conectivo, é OU. 7 é um número par. Isso é falso. Agora, 10 é múltiplo de 2. Sim, 10 é 2 vezes 5. Então, o fato de ter uma verdadeira ligada por OU já vai ser verdade. Então, o gabarito correto é letra D, uma questão de tabela verdade. E a última. O C e somente C só é verdade se as duas fossem iguais. 10 mais 15 é 25. Isso é verdade. 45 menos 15 é 20. Não, 45 menos 15 é 30. Então, verdade, sem somente ser falsa, valores trocados é falso. Então, a única frase verdadeira é a letra D. E essa questão dependia bastante de tabela verdade, ok? Vamos mais uma, a nona. Complete para mim a tabela verdade com V ou F no lugar dos números. Ele quer saber qual é a ordem correta de 1, 2 e 3. Então, ele abriu assim, ó. Ele abriu uma coluna para P e botou VV, FF. Aí abriu a negação de P, FF, VV, que é o contrário da P. Muito bem. Para quê? VF, VF. Por que ele fez assim? Para abrir todas as combinações, né? Ó, V com V, V com F, F com V e F com F. Agora ele negou a Q, então ele pegou essa coluna que era VF, VF e colocou FV, FV. Legal, né? E agora, ele quer que você pegue a coluna P e Q, ou seja, quer que você pegue essa coluna e entre essas duas, o conectivo que entra é o conectivo E. Quando é que o E é verdade? Só tem um caso. Só quando ambas são verdade. Então, como aqui é verdade e aqui também é verdade, é o caso que vai dar verdade. Então, a primeira é verdade. Tem mais algum caso? Não, a segunda linha vai dar falso, só tem um verdade. Na terceira vai dar falso também, número 2 é falso. E a número 3 é falso também. E agora, o que ele pega? Vou até trocar de cor aqui. Agora, ele vai pegar a coluna de não P ou não Q. Ou seja, ele vai olhar para essa coluna não P, vai olhar para essa coluna não Q, e entre essas duas aqui, ó, vai colocar o conectivo OU. Quando é que o OU é verdade? Basta uma. Falsa, falsa, vai ser falsa. Falsa, verdade, como tem uma verdade, vai ser verdade. Verdade, falsa é verdade. E se ambas forem verdade, o OU também é verdade. Então aqui é verdade. Então a resposta é V, F, V. Vai no gabarito, marcava a letra B. Gente, isso é dominar a tabela verdade, tá? Então tome muito cuidado com isso. Okay? Mas enfim, vamos para o nosso quarto assunto da álgebra, tá? Que é tautologia. O que é tautologia? Olha a simbologia. Tautologia é uma frase que vai dar verdadeira independente das entradas. Contradição vai dar falsa independente das entradas. E contingência é quando não é nem tautologia e nem contradição. Eu vou mostrar uma questão da Fundatec 2022. Ele pergunta qual alternativa é contingência. O que é contingência? Né? Contingência é quando tem em uma entrada vai dar V, uma vai dar F, pelo menos. Né? Vamos montar isso aí para mim? Por exemplo, assim, ó. Repara que todas as frases, da letra A até a letra E, só tem uma proposição, que é a proposição P. A preposição P só tem duas entradas, ou é V ou é F, não tem outra chance. E aí ele monta em alguns casos o não P. Qual é a coluna de não P? Vai ser F, V. Se eu pegar a letra A, por exemplo, ó, na letra A, ele quer que você monte P e não P.
Quando é que uma frase ligada por E é verdade? Só se as duas fossem. As duas aqui são verdade ao mesmo tempo? Não. Daria falso e falso. Repara que a letra A seria uma contradição. Contradição. Deu tudo falso, né? Já na letra B, ele bota não P ou P. A letra B, ele bota não P ou P. Quando é que o O é verdade? Basta uma, então tem que olhar para essa coluna, para essa coluna. Na primeira linha vai ser verdade. Na segunda também tem verdade, vai dar verdade, verdade. A letra B tem nome, como é chamado? Tautologia. Então se ele perguntasse qual que é tautologia, é a letra B. Se ele perguntasse qual é a contradição, letra A. Mas ele perguntou qual delas é contingência. Repara a letra C. Ele quer que você pegue a frase não P implicando na P. Ou seja, ele quer uma implica daqui, ó. Vou até botar em azul aqui pra gente verificar isso bonitinho. Ele quer que eu pegue essa frase não P que está aqui. Ele quer que eu pegue a P que está aqui. Opa. E entre as duas faça uma condicional. Só que a condicional é de não P para P. Quando é que a condicional é falsa mesmo? No caso Vera Fischer, que acontece aqui na segunda linha. Ó. Vera Fischer é falsa. E na primeira linha, tem Vera Fischer daqui para cá? Não. Então isso vai dar verdade. Se tem sinais trocados, aparecem os dois sinais, isso é uma contingência. Então vai no gabarito e marca a letra C, contingência. Viram isso? Então estuda porque a Fundatec gosta disso também. E aí vamos à parte final, que é a parte da negação e equivalência. Essa daqui é a quinta matéria, negação, tá? É uma matéria bem forte e eu que vou ter que lembrar, cara, como é que eu nego uma frase com E? Nega com OU e nega as duas. Como é que eu nego uma frase com OU? Nega com E e nega as duas. E como é que eu nego a C, então? Lembra dessa regra aqui, ó. É a regra do mané. A gente mantém antecedente, mantém e nega. Regra do mané, né? Então a negação do E vira OU, a do OU vira E, e a do C, então, usa a regra do mané. Por exemplo, a negação da frase se perdermos, então vamos cancelar o projeto. Ele quer que você nega para mim. Se perdermos, então cancelamos. Como é que eu vou negar essa frase? Usando a regra do mané. Perdemos e não cancelamos. Aqui a gente usou a regra do mané, mantém e nega. Gente, cuidado com essa, tá? Perdemos e não cancelamos. Uma questão bem rápida e vai no gabarito e marca a letra A de Alemanha. Ó. Ok? Vamos mais uma. A negação de Mário come laranjas e maçãs. Ele quer que você negue para mim laranja e maçã. Como é que eu nego uma frase com E? Nega com OU. E vai ter que negar ambas. Então, não comeu laranjas ou não comeu maçãs, que é o que traz na letra C de Canadá. Viram isso? Então vai estudar essa tabelinha da negação, porque é uma matéria muito forte. Isso deve aparecer na prova de vocês, tá? Eu não marquei aqui, mas eu vou aproveitar e vou falar também. Nós temos as negações dos quantificadores, né? Como é que eu tenho a negação do quantificador? Eu queria que você lembrasse assim, ó, universal, deixa eu até apagar isso aqui. Olha só, a negação de quantificador universal, então se eu vou negar, aliás, vamos fazer o seguinte, eu vou até, deixa eu aumentar aqui, eu vou apagar isso aqui, depois eu vou manter esse slide aqui, tá? Eu vou deixar esse slide depois para vocês, mas eu quero o seguinte, ó, deixa eu apagar tudo aqui bonitinho, meu filho, apaga. Né? Se eu vou falar de negação de quantificador, vamos botar aqui então, deixa eu pegar a caneta novamente. Eu estou negando o quantificador. Negação de quantificadores, tá? Quem são os quantificadores? Eu tenho o quantificador universal e eu tenho o quantificador existencial. Quem é universal? É o todo, é o nenhum. Né? Quem é o existencial? É o algum, o pelo menos um, o pelo menos um, o existe, né? O existe também, pelo menos um, tá já? O existe. Mas enfim, como é que eu nego universal? Universal a gente nega de maneira existencial. Então, universal eu vou negar de maneira existencial. E existencial, como é que eu nego? De maneira universal. Só lembra assim, ó, eu vou ter que fazer a troca de universal para existencial, então vou ter que negar universal com existencial, que tá aqui, ó. E o existencial vou negar de maneira universal, tá joia? O que eu quero que vocês se toquem também, lembra disso, que eu vou ter que trocar dessa troca, eu tenho que trocar também frases afirmativas
para frases negativas, tá? Então, além de trocar de universal para essencial, afirmativo para negativo. Por exemplo, se cair todo meu Deus, inseto tem 8 patas, tá? Como é que eu nego todo inseto? O cara vai pedir para tu negar todo inseto tem 8 patas. Como é que eu nego? É pelo menos um ou algum inseto não tem 8 patas, não tem 8 patas, tá? Então repara que essa frase era afirmativa, eu tenho que negar o todo com algum e transformar em negativa. Pelo menos um não tem. Agora, e se fosse todo inseto não tem, né? Se fosse todo inseto não tem, eu teria que tirar esse não daqui, ó. Seria pelo menos um tem sim, tem 8 patas sim, porque essa frase é negativa. Eu teria que trocar para uma frase afirmativa. Então toma muito cuidado com isso, tá? A negação de universal é com existencial e existencial é com universal. Enfim, vamos para o nosso último assunto da equivalência, não desse aulão, mas da equivalência, que é a última matéria da álgebra, que só vai cair uma equivalência de quem? Do C, então. E eu tenho duas. Essa primeira, chamada de contrapositiva, e a segunda, que é a regra do neon, nega ou, esse ou aqui de ou, mantenha, tá? Então, uma das duas vai vir e a Fundatec já cobrou as duas. Vamos dar uma olhada? De acordo com a regra das lógicos, essa sentença aqui é uma sentença igual a qual? Repara que essa questão não tem troca de valores, não fala de negação, então é equivalência. Se você nunca percebeu a diferença entre uma questão de negação e equivalência, no meu YouTube, né, que é @oprof.andré, então se você entrar no meu YouTube, que é @oprof.andredomingues, lá eu tem um vídeo, cara, que eu explico exatamente para você diferenciar as questões de negação e equivalência. Mas essa aqui é equivalência, né? Quem é a frase? Se Maria tem olhos castanhos, então Mário tem olhos azuis. Primeira tentativa, ó. Se Maria, então Mário. Mário eu vou chamar de O, tá? Aliás, vamos fazer o seguinte, Maria eu vou chamar de A, ó. Se Maria, então Mário. Quem é a primeira tentativa? Contrapositiva, volta negando, troca a ordem nas duas. Se não Mário, então não Maria, que é inclusive. Não, ela não trouxe isso aqui, não é a contrapositiva. Né? Se vai procurar, não vai achar. Se não tem essa, vai ter que usar a regra do neon. Qual que é a regra do neon? Nega a antecedente, coloca ou e mantenha. Seria não há ou ó. Não Maria ou Mário, que é o que ele trouxe na letra C. Ó. Ok? Viram essa? Então a 13ª de equivalência e a 14ª e última, né, de algebrismo. Se João é dentista, então Nara é jornalista. Se João, então Nara. A primeira tentativa é a contrapositiva. Se não Nara, então não João. Ok? Que é o que ele trouxe na letra D, Dinamarca. Então, assim, ó, essa foi a última matéria do algebrismo e vou mostrar para vocês novamente isso aqui, ó. Nós temos a matéria proposições, Fundatec gosta. Conectivos, nomenclatura e simbologia, Fundatec gosta. Tabela verdade, saber quando é que o e, o ou, se então, se somente se é verdade, Fundatec gosta. Tautologia, não cai tanto, mas a Fundatec também cobra. Negação e equivalência, e aí tu vai estudar bastante as negações, bastante as equivalências, porque isso realmente para a gente é importante, tá? Aqui eu tenho a negação do e ou se então, e falei para vocês sobre a negação dos quantificadores também, ó, a negação dos quantificadores, tá? Estuda bastante isso. E a equivalência só vai cair do C então. Ora é a contrapositiva, se não tiver no gabarito, vai com a regra do neon, nega ou mantém, ok? Agora vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada agora sobre a última parte, que é a argumentação. Argumentação, eu tenho 3 posições também, definição, diagramas lógicos e algébrico. O que a Fundatec gosta? Ela gosta de diagramas lógicos e gosta do algébrico. Vou falar da definição rapidamente, mas vamos falar de diagramas lógicos e depois algébrico. O que é argumentação? Argumentação é uma série concatenada de ideias a fim de concluir. Essas ideias são chamadas hipóteses, né? São chamadas de premissas para a gente. A fim de concluir, pode ser uma única conclusão, pode ser mais do que uma, tá? Esse símbolo que está aqui, o T à direita, é o acarreta. Quando é que o argumento ele é bem construído, compatível, consistente, a gente chama muito de válido.
Tá? Quando é que ele é válido? Quando nós adotamos as premissas verdades e a conclusão a verdade lá dentro, tá? Então, a gente vai trabalhar muito com argumentos dedutivos, ele vai vir com os argumentos, a gente vai adotar todas as premissas verdades e o gabarito vai ser aquilo que é verdade a partir do momento que a gente adotou as premissas verdadeiras, ok? E aí sim, eu tenho dois tipos de argumentos, diagramas lógicos e o algébrico. O que é diagrama lógico? É quando ele vem com os quantificadores. Se vier com quantificador, o todo que está aqui, ó, o todo, nenhum, e aqui o algum, existe pelo menos um, a gente vai desenhar. Como é que eu desenho todo A e B? O conjunto A dentro do B. Como é que eu desenho nenhum A e B? Disjuntos. E quando cair algum A e B, tem que pelo menos encostar o A com B. Pode ser o A completamente dentro, pode ser o B. O único desenho que eu não vou poder fazer é o A e B de juntos, separados. Né? E a Fundatec já cobrou, eu vou mostrar isso. 15ª. Supondo que são verdadeiras as seguintes frases, isso aqui é desnecessário avisar, porque a gente é obrigado a adotar a verdade, tá? E aí tem uma, duas frases. Cara, vem com duas, três ideias, isso é argumentação. Repara que eu tenho o existe e eu tenho o todo. Então isso dispara de desenho, eu vou desenhar. Quem é que eu desenho primeiro? Preferência sempre para os universais. Como é que eu desenho? Todo professor de literatura gosta de ler. Eu vou colocar professor de literatura dentro do gostar de ler. Tá joia? E aí vem a segunda premissa. Existem advogados que são professores de literatura. Então, o que acontece com os advogados? Ele tem que, no mínimo, encostar em professor. Ele pode estar completamente dentro aqui, ó. Ele pode estar assim. Ele tem que, no mínimo, encostar. E também, talvez, saia para fora. Não dá para garantir. Mas eu tenho aqui o conjunto dos advogados. Né? Sendo assim, o que eu posso deduzir? É exatamente isso. Ele vem com um bando de ideias, a gente adota a verdade e vai concluir aquilo que é verdade. Dá para concluir que todo advogado vai gostar de literatura? Não, pode ser que exista um advogado aqui, ó, que não goste. Não dá para garantir que o advogado vai estar completamente dentro. Isso pode ser, mas não é certeza. Eu posso deduzir que existe advogado que gosta de ler? Aí sim. Porque o advogado não tem como estar completamente fora do gosta de ler. Porque ele tem que encostar em professor, entende? Então, como ele não pode estar completamente fora, então com certeza existe advogado que gosta de ler gabarito letra B. Ó. Todos que gostam de ler são professor. Não. Pode existir uma pessoa aqui, ó, que ela goste de ler e não seja professor. Né? Então não. Tá joia? Todos que são professores são advogados. Não dá para afirmar isso. Pode ser que exista um cara aqui, ó, que é professor e não é advogado. Né? E a última, nenhum advogado gosta de ler. Essa é impossível, porque o advogado tem que encostar em professor. Então, advogado e gosta de ler de junto assim, isso é impossível. Tá? Então, por isso que até o gabarito é a letra B. Existe pelo menos um advogado que gosta de ler. Muito bem. Agora, e se não cair quantificadores? Se caírem conectivos, aí é o segundo tipo de argumento, que é a argumentação algébrica. Quando cair o ou, o e, se então, se e somente se. E se vier uma frase simples, agradece que é por ela que tu vai começar, tá? Quando cair com conectivos, a gente não vai mais desenhar. A gente vai colocar a forma, vai adotar tudo como sendo verdade, e aí eu vou precisar lembrar quando é que o e, o ou, se então, se somente se é verdade, e vou resolver. Vou mostrar um exemplo, olha só este exemplo aqui. Sabe-se que Ana gosta de limão, então Cristina compra uma blusa branca. Se Cristina comprou uma blusa branca, então Breno foi ao parque. Mas ora, o Breno não foi ao parque. Sendo assim, repara que eu tenho um bando de ideias, né? E essas ideias têm conectivos. Eu vou colocar aqui, ó. Quem é a nossa P1, premissa 1? A premissa 1 é: se Ana gosta de limão, então Cristina. Se Ana, então Cristina. Quem é a P2? A P2 é: se Cristina comprou a blusa, então Breno. Se Cristina. Opa, não é P. É Cristina C. Então Breno. E aí vem uma frase simples, a P3. Mas ora, o Breno não foi. Não, Breno. O que eu faço? Eu sou obrigado a adotar todas as premissas aqui, ó, mas todas, sem exceção, como sendo frases o quê? Verdadeiras. E para onde é que eu saio? Sai pela simples. Não Breno é verdade. Então, Breno aqui em cima vai ser falso. A Cristina, que valor ela assume? V ou F? Como essa premissa tem que ser verdadeira, ela tem que obrigatoriamente assumir F. Porque se você botar V aqui, vai dar o caso Vera Fischer. Nascer, então, Vera Fischer é falsa. Como não pode ser falsa, quando a consequente é falsa, a antecedente é falsa. Se Cristina é falsa, a Cristina continua sendo falsa aqui. Logo a Ana, que é a grande pergunta aqui, ó. A Ana.
Vai ser verdadeiro ou vai ser falso? Como é condicional, tem que ser falso também. Porque se for verdade, daria Vera Fischer. Então, a gabarito é Ana não gosta de limão. É isso, gente. Então, isso aqui é o nosso aulão. É isso que a Fundatec vai trazer para vocês. Então, vai cair proposições, conectivos, tabela verdade, tautologia, negação e equivalência, que é a parte algébrica. E ela também colocou a parte argumentativa, o diagramas lógicos quando contém quantificadores e o algébrico quando contém conectivos, ok? Então, como parte final, vou deixar para vocês que dia 24 de março agora, nós temos uma prova. Eu quero que vocês, primeiro, cheguem com bastante antecedência, tá? Tomem muito cuidado com o horário. O que eu vou pedir para vocês levarem? Pode levar água? Pode, em material transparente. Então, pega uma garrafinha sem rótulo, tá joia? Alimento pode levar? Pode também. Alimento também pode. Só que alimento também é em material transparente. Então compra aqueles saquinhos de comida transparente, tira dos rótulos e coloca no saquinho transparente. E não esqueçam de levar um documento com foto, né? Tem que ter uma foto sua recente de preferência, leva esse documento. Caneta, que tipo de caneta eu levo? De material transparente e de preferência pelas pretas. O material que lê identifica os gabaritos, identifica melhor com caneta preta. Se vai escrever, sempre consegue escrever e ler com caneta preta, ok? Quanto ao relógio, boné, não pode nada disso. Então, o que eu vou pedir? Vá o mais simples possível, né? Use roupas confortáveis, aquela que você já está acostumado, mas toma muito cuidado, porque se você sentar perto no ar-condicionado, vai estar frio. Então, leva um casaco, meninas, leve um chale e tal, uma coisa que dê para, né, um moletom, alguma coisa. E outra, vai com camiseta bem confortável, porque também se não tiver ar-condicionado, tiver muito quente, você vai suar demais. Então, assim, a gente tem que ir o mais confortável possível, tá? Sabe o teu local de prova? Se não sabe ainda, é tarefa sua saber qual é o local de prova um dia antes, então você tem até sábado então para saber. Cuida bem do seu gabarito e vamos para a parte final. Dicas antes da prova. O que eu vou pedir para vocês? Primeiro, organize tudo no sábado, tudo, sem exceção. Eu quero que você no sábado organize a sua roupa, organize o que você vai levar, as canetas, o alimento, tudo no sábado. Tá? Concentração do jogador. Que tipo de concentração que é essa, tá? Eu quero que você não invente de sair no sábado à noite, fazer coisas diferentes, né? Ninguém aqui é o Romário, que saía fazer brincadeira e... Não, não, não. Vá manter a sua rotina. Manter a rotina significa não vá comer nada diferente, não vá tomar nenhum energético que nunca tomou, né? Mantenha a rotina. Essa parte 4 é fundamental. Reduza os pensamentos, tá? Como é que eu reduzo os pensamentos? Saia um pouco do celular. Saia um pouco da rede social no sábado, no domingo, principalmente, né? Então reduza. Quinto, leve água. Gente, quando a gente sente sede, a gente reduz nossa capacidade de raciocínio matemático. Leve água, sentiu a boca secar, tome pequenos goles. Procura chegar cedo. Para quê? Porque na correria é uma desgraça quando a gente chega correndo na prova, né? E muita gente usa essa técnica aqui, ó. Entre faltando 10 a 15 minutos. Então chega cedo, vai num canto, não fica olhando rede social, né? Vai num canto, respira, vai chegar um monte de gente, um tumulto gigante, deixa todo mundo entrar, né? Faltando 10 a 15 minutos para fechar o portão, você vai lá e entra, e aí você vai estar sossegado no teu local de prova. Por quê? Se você estiver dentro da escola, você já está dentro da prova. O portão fecha do lado de fora, não da porta da sala, né? Na hora da prova, o que eu vou pedir para vocês? Essa dica aqui de reduzir pensamentos, que eu quero até colocar para vocês aqui, ó. Eu quero que você corte rede social, principalmente no domingo. Tá? Domingo, quando acordar, não é para ver rede social, não é para ver YouTube. Você vai reduzir teu pensamento, que tua cabeça vai estar preparada só para fazer a prova. Não é dia de brigar, não é dia de discutir, né? Só após a prova, hein? E na hora da prova, o que eu faço? Faz primeiro aquilo que você sabe mais. Por quê? Quando aquilo que você sabe mais tem que tirar 10. Não deixa para o final e não vai fazer de cabeça cansada. Primeira coisa que eu faço é passar uma prova uma primeira vez.
Se você tiver dúvida numa questão, pula. Se tiver dúvida, vai lá, coloca uma interrogação e pula. Se você marcou o gabarito, marcou o gabarito. Chegou no final dessa primeira vez, todas aquelas que você marcou o gabarito, já passa o gabarito. Só deixa aquelas que você pulou, né? Tomando cuidado para não errar o gabarito, ok? Pule as questões trabalhosas, mesmo que você saiba a questão. Não é para ficar 10 minutos no começo da prova queimando a mufa numa questão. Encontrou uma trabalhosa, coloque interrogação e volte no final. E isso aqui é importante. Eu quero que você pule sempre de forma positiva. Então, encontrou uma questão trabalhosa que não sabe, fala assim, minha filha, eu vou te pular, mas eu vou voltar para te responder, porque a gente sim tem que ser positivo e aí sim vai dar certo. O tempo todo, acredite no teu processo. Outra, mantenha a respiração, pare às vezes para respirar e expirar profundamente. Mantenha a boca hidratada, já falei sobre isso, e aí você passa a questão uma segunda vez e continua o processo. Aquelas que você acertou, passa o gabarito. Se por acaso continuou com a interrogação, deixa para depois, né? E isso aqui, né, não tem jeito, é ter fé. O que é fé? Fé é acreditar. Acredite em você e no seu processo, ok? E por último, dicas após a prova. Eu quero que você tenha muito orgulho de você, tenha orgulho do teu processo. Tá joia? Se você conseguir a prova antes, por favor, me mande @Prof. André Domingues no Instagram, tá joia? Porque aí eu já vou corrigir a prova para vocês, já passo. E aí sim, vai comer algo bom, dê um abraço nas pessoas importantes, que a gente não chega em lugar sozinho, nas pessoas que você mais gosta, e continua mantendo a fé, ou seja, continue acreditando, ok? Então esse foi só nosso aulão para quem vai fazer prova de Criciúma. Eu espero que vocês realmente mandem muito bem, ok? Eu deixo com vocês aqui as nossas matérias que nós vamos ter e reveja esse aulão mais de uma vez, porque vale a pena e mande muito bem, porque sim, esse para mim é um sucesso, porque vocês alcançam o sucesso de vocês, ok? Aqui no Rico Domingues não é diferente. A gente é o nosso pensamento e aqui o trabalho é bravo, tá joia? Então deixo vocês com um grande abraço, boa prova a todos e até sempre o nosso próximo encontro.